Olá, Ezequiel Mota falando, uma boa noite a todos. Hoje, sexta-feira, dia 4 de setembro. Estamos na Semana da Pátria 2020, um ano bem diferente, não é? Mas, como já havia sido advertido pelo próprio Chico, a partir de 2019 haveria muitas mudanças. E essas mudanças não se fizeram de rogado, hein? 2020 é um ano bastante atípico. Mas as mudanças nós sabemos que são todas para melhor. No primeiro momento pode parecer que as coisas estão de ponta cabeça, não é? Mas quando a gente começa uma reforma, nós já sabemos. Tudo no primeiro momento parece que piorou e muito. Quem já fez reforma, morando na casa, sabe do que eu falo. Mas vai melhorar. Já foi decretado, isso nós já sabemos, né? Tanto que nós já sabemos também que na nossa galáxia, o nosso planeta é o que melhor está passando pela transição, dentre todos, dentre de centenas. O nosso é o que está passando melhor. Então vamos ficar felizes, não é? Nós vamos hoje, então, fazer a palestra evangélica que faríamos presencialmente na Casa Espírita, né, a partir das 19h30. Contudo, estamos agora às 18 horas proferindo essa palestra virtualmente. Nós vamos fazer uma oração para nós então darmos início. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Muita paz. Bom, gente, o tema, então, que vamos agora desenvolver para a nossa reflexão é piedade filial, não é? Que está contido no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema central é honrar teu pai e a tua mãe. Esses itens 3 e 4 desse capítulo 14 é o tema que nós vamos desenvolver, que é piedade filial. Também está contido no Velho Testamento da Bíblia, no livro de Êxodo, no Decálogo, capítulo 20, versículo 12. Bem como no Novo Testamento, nos livros de Mateus, Lucas e Marcos. Antes de darmos início propriamente à palestra, a gente vai aqui para o recado que já é do conhecimento, se não de todos, da maioria, porque foi postado pela Vânia, nossa presidente, o comunicado da reabertura da nossa Casa Espírita a partir do dia 18. Nesse primeiro momento serão as sextas-feiras, né? Palestra evangélica como a de hoje. Então, nós teremos as palestras evangélicas nesse primeiro momento, presenciais lá, das 19h30 até as 20h30 no máximo, né? Então será obrigatório o uso de máscara, como é determinação da autoridade municipal, assim como também o uso de álcool gel. As cadeiras vão ficar distanciadas mais ou menos uns 2 metros, por aí, não é? Então a gente vai ter aí um público, talvez, vamos considerar que um número de cadeiras de 30 a 40, talvez não caiba mais que isso, mas tá bom, não é? E o passe magnético será coletivo. Então, como já vinha acontecendo, várias pessoas iam me falando, procurando, perguntando se iria abrir ou não, né? Que é importante também esse contato com a Casa Espírita, com os nossos companheiros de fé. Então, graças a Deus, a gente vai começar nesse primeiro momento, às sextas-feiras, e vamos ver como evolui. Quem sabe, não é? Subsequentemente, seja possível a abertura de mais outros dias. Vamos aguardar. Mas já é um bom começo, não é? Outra coisa é que ontem eu conversei com o nosso professor Rubens Gonçalves a respeito de nós retomarmos
o curso de apometria, mas acabamos por fim com a decisão de não prosseguirmos até o final do ano com o curso. Nós tínhamos feito 6 aulas, quem estava fazendo o curso de apometria vai lembrar. Tínhamos feito 6 aulas e iríamos para a 7ª aula. Então, devido a toda essa situação de pandemia, né, restrições, então nós consideramos que seria mais razoável e aconselhável nós reiniciarmos o curso desde o início, né, retomando desde o início da primeira aula, segunda, fazendo tudo de novo. A gente fez só 6 aulas, foi pouquinho. A partir da primeira semana de fevereiro do ano que vem. Então a gente retoma desde o começo, em fevereiro do ano que vem, começa do começo. Não é? Porque, como já faz bastante tempo, a gente pode ter esquecido, né? Não está com a lembrança muito boa. Então, acreditamos que tenha sido a decisão mais adequada. Tá? Eu depois vou também postar um comunicado no grupo de apometria do WhatsApp. Mas os que forem do curso de apometria, que estiverem agora assistindo a palestra, já ficam sabendo antecipadamente. Tá? Muito bem. E, para não deixar para o fim, de repente acaba esquecendo, também vamos falar da campanha da Fraternidade Alta de Souza, que é dia 12, não é? Então não amanhã, que é sábado, é no outro sábado, dia 12, campanha da Fraternidade Alta de Souza, que fica, desde agora, o convite reiterado para que aqueles que quiserem contribuir, participar, bastará comparecer lá na Casa Espírita e levar o que puder em termos de alimento, agasalho, cobertor, o que for, o que puder, né? Leva a nossa colinha, não precisa nem descer. O Sérgio e a Fabiana vão estar lá recebendo essas doações, que depois vão ser convertidas em cestas básicas para serem doadas para as famílias carentes e cadastradas na campanha Alta de Souza. Bom, então vamos para o tema, piedade filial. No livro do Êxodo, do Velho Testamento, desse capítulo 20, versículo 12, consta assim: honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma vida dilatada sobre a terra que Deus haverá de te dar. Não é? E, como nós sabemos muito bem, somos todos nós espíritos imortais. Na verdade, quando encarnamos, nós ingressamos no exercício da maternidade, da paternidade e da condição filial em relação ao outro espírito. Isso durante a encarnação. Quando a gente desencarna, esses elos, se eles não foram formados por amor, eles se desfazem. Porque nós sabemos muito bem que as ligações entre os espíritos são feitos ou pelo amor ou pelo ódio, que o ódio também liga os espíritos, não é? Aqueles que trabalham nas tarefas de assistência espiritual, desobsessão, sabem muito bem disso. Então, quem odeia alguém pode saber que está criando um laço que se transforma em corrente e que aprisiona a essa outra criatura que se odeia. Mas o laço mais forte que une os espíritos é o laço do amor. Ele rompe o espaço-tempo. O espírito pode estar em outra galáxia, realizando a sua evolução espiritual em outra galáxia, pois o amor une os dois instantaneamente, rompendo o espaço-tempo, não é? O ódio também une, mas não tem esse mesmo vigor, não é? Então, como nós estamos em um mundo de expiações e provas, é curial que a esmagadora maioria dos espíritos que estão ligados pela condição de família consanguínea na encarnação,
estejam ligados pelos laços, infelizmente, dos débitos, dos vícios e dos ódios, dos rancores. Então, normalmente, dentro das famílias nós temos, não digo todos, porque seria insuportável, mas alguns dentro do lar são espíritos que estão buscando, através dos laços da filiação, da conjugalidade também, a reconciliação. Então, o espírito fez mal para o outro. E buscando a reconciliação, decide, aceita recebê-lo como filho. Esse é o compromisso que se firma antes da encarnação. Entretanto, acontece não incomumente que depois que o espírito encarna e ele é chamado ao cumprimento do compromisso firmado outrora para receber como filho aquele espírito que ele odiava, não é? E ele não aceita. Não quero, porque minha vida vai virar um inferno. Eu quero um filho que eu vou amar, que vai me amar, que vai cuidar de mim depois na velhice. Eu não quero essa criatura, esse traste que já me prejudicou antes. Não quero, não. E rejeita. E o espírito fica com mais ódio ainda. Então, vocês vejam que a situação não é fácil. E mesmo quando aceita, cumprindo assim aquele compromisso firmado outrora, durante a encarnação, o espírito reencarnante que vem como filho também esquece que tinha se comprometido antes a buscar uma reconciliação, ele esquece. Porque o que move as criaturas são os sentimentos, não são os compromissos verbais, ou intelectuais, ou pelo pensamento, mas é o que está no coração. Então, se a despeito do compromisso firmado no mundo espiritual, o sentimento não for dominado, o espírito não conseguir dominar aquele sentimento rude, violento, de ódio, a encarnação vai ser muito difícil para aquele lar, para aquela família. Quantos casos nós não vemos de ódios dentro do lar? E algumas vezes até assassinatos, não é? Nós sabemos que, a partir da década de 1960, aumentou a quantidade de espíritos que reencarnam tendentes ao bem. Entretanto, também vem aumentando significativamente a quantidade de espíritos que reencarnam e que estão reencarnados e que estão reencarnando tendentes a atos de violência, de agressividade. Contudo, para breve, dentro de mais ou menos aí uns 5 anos, vai fechar essa possibilidade de continuar reencarnando esses espíritos com grandes débitos espirituais, com débitos graves. Poderão reencarnar ainda espíritos com algumas dívidas espirituais, mas não graves, não débitos grandes, porque para esses não haverá mais tempo de ressarcimento, uma vez que, como nós sabemos, estamos no final da transição planetária. Já está no finalzinho, estamos a um passo de ingressarmos num mundo de regeneração, não é? Como nós sabemos e consta em o livro A Gênese, capítulo 18, quando foi editado o Livro dos Espíritos, já fazia 100 anos que havia iniciado a transição, que é de 300 anos. Então, quero dizer que se começou em 1757, porque o Livro dos Espíritos foi editado em 1857, quer dizer que 300 anos completará em 2057. Ou seja, estão faltando 37 anos. Então nós temos apenas mais 37 anos
deste ciclo, deste mundo de expiações e provas. E já logo iniciaremos no mundo de regeneração. Entretanto, como nós sabemos, não funciona de forma instantânea, não. Acabou um, começa o outro. Não. Tem um período, tem um tempo em que os dois se mesclam. Então eu diria que nós estamos agora nesse tempo. Eu diria que nós estamos agora nesse tempo que se iniciou após 2019, que é esse ano aqui, 2020. Então, de agora até 2057 e um pouco para frente, até 2057, então nós temos esses 37 anos, nós vamos estar concomitantemente vivendo as experiências dos dois ciclos, dos dois mundos, de expiações e provas e de regeneração. Então é por isso que eu já ouvi de mentores dizerem que a partir de 2025 não vão encarnar mais espíritos tendentes ao mal. Estão reencarnando ainda. Os que têm grandes débitos espirituais já não estão encarnando mais de 2000 para cá. Mas os que têm débitos espirituais medianos, não muito graves, ainda estão encarnando. Mas a partir de 2025, só os espíritos tendentes ao bem. Por quê? Nós estamos mesclados agora já, começando este ano, no ciclo e nos mundos de expiações e provas e de regeneração. A partir de 2057, segue sol de regeneração. E é por isso, então, que não haverá condições da reencarnação dos espíritos que ainda agasalhem em seu coração o sentimento de violência. E assim disse o Cristo, que bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra. Os pacíficos são aqueles que não fazem uso da violência para a resolução dos seus conflitos. Porque todos nós temos conflitos, uns com os outros. É normal ter conflito, ter divergência, não é? As pessoas não são iguais, não pensam iguais e não agem iguais. Contudo, as criaturas violentas, se elas não são atendidas nos seus interesses, eles usam da força, como sempre foi. Sempre foi o uso da força na solução dos conflitos e das conquistas. Naqueles tempos mais recuados, inclusive no tempo do próprio Mestre, um reino invadiu outro. O Império Romano fez isso. E invadiu todos os reinos do continente europeu inteiro. E também norte da África, parte do Oriente Médio invadia com seus exércitos. Matava uma parte, escravizava uma outra e outra parte ficava pagando imposto lá, servindo, né, ao Império Romano. E não só o Império Romano, na Ásia, temos o Império Chinês, que também era a mesma coisa, no Japão e em toda parte, porque as criaturas encarnadas eram espíritos agressivos, violentos, cujo amor não era aquilo que estava à sua frente, mas a violência, os ódios. Mas agora nós estamos em um tempo novo, um tempo de renovação. E que, conforme a partir do Cristo já nos ensinou, que o modelo é o próprio Cristo. Ele nos ensinou que deveríamos ter como norteamento de nossas ações o amor. Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amar o inimigo e não odiar. Perdoar aqueles que nos ofendem. Aliás, isso ele ensinou na oração dominical. Nós falamos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então a regra é a regra do amor e do perdão, que nos leva à reconciliação.
Então nós temos que os espíritos, via de regra, que encarnam, são espíritos que o fazem para o aprendizado do quê? Dessas regras básicas do amor a Deus, do amor ao próximo e do perdão. De dar a outra face, que é a face do perdão. E encarnam no mundo de expiações e provas para isso. Que o espírito que já aprendeu isso não precisa reencarnar neste mundo de expiações e provas. Ele vai reencarnar em outros mundos mais avançados. E há espíritos que estão desencarnando agora e que irão reencarnar neste planeta mesmo, não é? Da dimensão física na qual nos encontramos encarnados agora. E vão continuar o seu processo evolutivo aqui. Por quê? Porque o novo ciclo será de regeneração e não de expiações e provas mais. Mas ainda estamos nas expiações e provas, já o mesclando no início agora da regeneração. Entretanto, os espíritos que estão encarnados são espíritos difíceis. Então é por isso que dentro dos lares a gente vê muita contenda, muitos problemas. Espírito que não obedece, não respeita, desacata, quando não agride os pais. Não é? É claro que não são todos os filhos que agem assim. Até porque se fosse assim, a casa seria um banzé. Né? Um umbral, né? Seria um umbral a casa. Então precisa ter um pouco de equilíbrio. Então se tem um difícil, tem que ter pelo menos uns dois para equilibrar aquela casa, senão não vai. Não é? Mas tem também situações em que os pais é que são difíceis. Não é? Porque ambos são criaturas que foram inimigas no passado. E pode acontecer, de o filho estar cumprindo com o compromisso, mas o pai ou a mãe, ou o pai e a mãe, não. Eles não estão conseguindo. E aí é sempre um problema. Né? E isso acontece já desde quando a criança vem ao mundo. Né? Mundo de terceira dimensão, de expiações e provas, quando o espírito reencarna, já reencarna apanhando, não é? O médico pega pelo pé, põe de ponta cabeça e dá as palmadas, que já é para se acostumando com as agruras do mundo de expiações e provas. Toma as palmadas, já sai chorando, para já ir se acostumando. Não é verdade? Mas brincadeira à parte, nós vemos essas situações ocorrerem. Mas nós não podemos esquecer que temos as leis divinas, às quais estamos submetidos. Dentre elas, a lei de causa e efeito. Então, tudo que nós fizermos ao nosso próximo, sobretudo aquele que está mais próximo, que são os nossos pais, volta para nós. Não tenham a menor dúvida, minha gente. E isso é indubitável. Não tem como escapar. Se a criatura fizer o mal para outra pessoa, pode contar, anote, que vai ter problema. Se for em relação aos pais, então, um tanto quanto pior, mais grave, porque nós temos as leis, e uma delas é a honra ao pai e à mãe, a piedade filial. É certo que o espírito possa não conseguir amar o pai e a mãe devido aos ódios do passado. Isso é possível e acontece. Entretanto, ao menos o cuidado material para com os pais seria imprescindível, porque o amor a gente não consegue pôr no coração. Eu lembro que lá no Lar Mãe Mariana, e ainda certamente é assim, ocorria de filhos que abrigavam os pais nunca mais virem visitar. Né? E aí eu era questionado, mas não vai fazer nada, precisa chamar aqui, chamar a atenção, o filho é obrigado. Eu digo, mas como é que eu vou obrigar alguém a amar? Se ele não vem é porque não ama, como é que vai obrigar? Não tem jeito. E ocorria às vezes de vir, porque nós chamávamos, quando vinha, o pai e a mãe ficavam em condição emocional ainda pior. É melhor então não vir.
Porque vem para deixar o velhinho assim, melhor não vir nada. Melhor não vir. Não é? Porque vem de má vontade, aí lá não conversa, fica no celular, é ríspido, é bruto, fica falando de coisa desagradável, não é? Então, melhor não vir de uma vez, não é? Não é que é o melhor, é menos pior, vamos dizer assim, não é? Então, são situações muito difíceis. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu me lembro, eu morava no Jabaquara ainda, de um filho, até eram pessoas que a minha esposa conhecia, de um filho, que ele fez uma coisa inadmissível. Os pais velhinhos, né, fez os pais assinarem uma escritura, o pai nem enxergava direito, nem mãe, assinaram a escritura. Era uma escritura de venda e compra. Vendeu o imóvel dos pais, pegou o dinheiro. Abandonou os pais, que depois a vizinhança, com pena e pelo carinho que tinham para com os vizinhos, conseguiram um asilo gratuito para eles. Então vocês vejam o que alguns filhos fazem. E para dizer a verdade, eu peguei um caso, eu mesmo, lá em São Miguel Paulista, que não foi uma questão envolvendo filho e pais, mas uma neta. O caso é o seguinte, que chegou para mim, até com pedido de liminar, que o caso era o seguinte, era uma menina, uma adolescente, não é? Acho que de 16 anos, 17, adolescente. Essa menina foi colocada para fora de casa pelos pais, e os pais dela não aguentaram. Menina difícil, não respeitava ninguém. Levava para dentro de casa os amigos dela, tudo drogados, colocando música alta, bebendo, usando maconha. Os pais não suportaram. Ela pegava coisa de casa, puseram para fora de casa. Mas os avós dessa menina, muito piedosos, ficaram com pena dela. Na verdade, era uma avó, uma velhinha. Ficou com muita pena, a netinha, coitada, jogada para fora de casa, na rua. Ela ficou com muita pena. E aceitou receber essa neta em seu lar. Mas olha, essa neta fez da vida dessa avózinha um inferno, um umbral. Olha, no fim ela colocava a velhinha num quartinho do fundo da casa da própria avó, pegou o cartão de aposentadoria da velhinha e usava tudo. A velhinha não tinha nem como se virar para nada, nem se alimentava. E a velhinha, coitada, se fizesse alguma coisa, ainda apanhava. A vizinhança tomou conhecimento e comunicou às autoridades. E aí então, com a ação judicial que caiu comigo, eu mandei tirar para fora de casa, pôr para fora de casa a neta de imediato, mandei a polícia lá. Falei, pode ir lá, põe para fora e restabeleça a velhinha. E assim foi feito. Então vocês vejam que às vezes a coisa ela sai até da esfera da materno-paterno filialidade e vai para os avós, não é? Porque quando a criatura tem o coração duro, é difícil, não respeita nada, não tem amor no coração. Então não sabe o que é gratidão, não sabe o que é piedade, é só o egoísmo e a maldade. Isso acontece também, é muito difícil. Agora, nós sabemos que nós somos todos espíritos imortais emanados por Deus nosso Pai. E que após a desencarnação, rompendo-se os liames carnais, extingue-se a condição de materno-paternidade, como também dos laços conjugais. Quando o espírito desencarna, ele não é mais o esposo da viúva que está encarnada. Alguns, por ignorância, por apego, pelo sentimento de posse, continuam acreditando. É minha esposa. E quando ele vai lá
depois de um tempo, e encontra a esposa com outro, é um problemão. Persegue, né? Obsedia, é um problema. E tem esposa que quando desencarna na frente, ela fica apavorada, porque ela fica com medo do marido desencarnar e ir atrás dela quando o marido judia, né? E trata mal. Há muitos relatos de casos desse tipo, e que a esposa está desencarnada e fala que está com medo, que o marido está doente, está para desencarnar, e ela fica perguntando para onde que ela pode se esconder lá no mundo espiritual para não ser encontrada por aquele marido. Ou seja, rompem-se os vínculos carnais com a desencarnação, como também esses vínculos da materno-paternidade e da filialidade. Porque nós não somos pais, nem mães, nem filhos uns dos outros. Nós somos todos espíritos imortais emanados por Deus nosso Pai. Portanto, somos todos irmãos. E reencarnamos nessas condições dentro do mesmo lar para a reconciliação. Ainda não é muito comum os casais que se casam e que têm filhos todos vinculados pelo amor, porque nós estamos em um mundo de expiações e provas. Então, o objetivo é o da reconciliação daqueles espíritos que tiveram dissensões em encarnações anteriores, não é? E quando nós desencarnamos, esses vínculos são desfeitos da relação materno-filial, paterno-filial. Mas os vínculos de amor, esses não se rompem, e os de ódios, infelizmente, também não. Mas se durante a encarnação você conseguiu um equilíbrio e aqueles ódios foram abrandados, e a mãe e o pai conseguiram amar esse filho, e esse filho, por sua vez, não vê mais esse pai e a sua mãe como inimigo do passado, o problema se esgota aí. Pode não ter amor ainda, mas os ódios foram eliminados, o que é importantíssimo. E quando a criatura retorna à dimensão espiritual, ela não é mais a mãe. Como o próprio Chico Xavier, no livro Cartas de uma Morta, relata que a mãe dele, Maria João de Deus, né, depois que passou aquela fase, já que ele era criança, ele já era grande, tudo, já era moço, né? E quando ele era criança, ela continuou assistindo, porque ele era criança. Mas quando ele já se tornou moço, né, já grande, tudo, já adulto, ele continuou ainda conversando com ela, tanto que foi psicografado um livro de autoria da mãe dele, Dona Maria João de Deus. E nesse livro teve uma ocasião que ele ficou com muito chororô lá e coisa e tal. Aí ela falou para ele na veia, né, como se diz, né? Olha, na verdade eu não sou sua mãe. Eu tenho um monte de afazeres, eu tenho um amor, carinho por você. Eu fui sua mãe na encarnação, mas eu não sou sua mãe. Você é meu irmão, eu sou sua irmã. Vocês leiam lá no livro que ela diz, não é assim, mas é com outras palavras, mas é isso. Nós somos irmãos, eu estou aqui para ajudar você e todos os outros que eu estou aqui agora com outros afazeres. Então deu uma dura nele para ele parar com o chororô. Bom, então nós vemos que é isso. Somos todos espíritos. Agora, uma coisa que é inevitável é a lei de causa e efeito. Aquele que faz o mal, ou que abandona, ou que judia, ou que não cumpre a lei divina que estabelece honrar o pai e a mãe, não é? Cuidar do pai e a mãe, pelo menos materialmente, vai receber de volta. Muitas vezes, ainda durante a própria encarnação. Vocês já devem ter ouvido, se não todos, acredito que a maioria, aquela história do couro de boi, não é? Nessa história, fica o pai vivo, velhinho, e o filho, arrimo de família, se casa com uma mulher. Mulher esta que não tem muita afeição pelo sogro, não é? E como o sogro
estava velhinho, foi morar com esse filho e a sogra, e a nora. Né? Foi morar na mesma casa, porque era muito dificultoso, ele não tinha mais condições de se autocuidar. Ficou com o filho, era o único filho que ele tinha. E então, a nora começou a encrencar que o velho ficava fazendo barulho ao tomar a refeição, não tinha muita higiene. E aí pediu para o marido, né, colocar o pai em uma mesa separada da deles, porque o velho deixava às vezes a sopa cair fora do prato, cair da boca, cair de novo no pratinho. Pessoas de idade têm essas dificuldades de manusear os talheres, etc. E outras dificuldades de memória, etc. E a nora começou a implicar. E o marido, para não arrumar mais confusão com a mulher, arrumou uma mesinha pequena, e botou o velhinho lá, encostado num canto para lá, para não ficar na mesma mesa. Mas a nora ainda achava que não estava bom e mandou colocar em outro espaço da casa, para que nem pudessem ouvir o barulho dele se alimentando. E assim o marido fez. Pegou o pai e botou num outro espaço lá na hora da refeição. O velhinho ficava sozinho. Almoçava e jantava só. Não é? E aí acabou que a nora pediu para botar o velhinho num cômodo, né? Nos fundos do imóvel, para ele ficar isolado, fora da casa. Né? Ele não ficaria mais em um dos cômodos da casa, mas em um quartinho, um porão, alguma coisa assim, que ficava destacado da casa. Ele ficava lá, né? Não era um local melhor que tinha, aliás, era muito ruim, mas ele ficou lá. O filho acabou aceitando essa imposição da esposa. Mas chegou no ponto que a esposa não queria nem mais ele na casa. E disse que não queria aquele velho mais lá, que aquele velho só ficava atrapalhando a vida familiar. Pediu para o marido botar ele para fora, ele pôr para outro lugar. E o marido acabou indo conversar com o pai. E o pai já tinha percebido que a situação era aquela. Ele falou, não, filho, pode deixar, eu não quero atrapalhar a sua vida conjugal, eu vou embora. Pode deixar. Esse filho pegou um couro de boi, que serviria como um cobertor, e entregou para o velho pai. E aí, na hora que o pai estava para ir embora, o pai pegou o couro de boi, rasgou no meio e deu metade para o filho. E o filho disse assim, mas não, pai, eu dei um couro de boi para você, não passar frio à noite aí, para onde é que o senhor for. Não precisa me dar metade, eu tenho aqui. E aí, o velhinho, o pai, disse assim para o filho, meu filho, porque tem um detalhe, o neto do casal via, observava, prestava atenção em absolutamente tudo, era um menino, mas ele prestava atenção. Então ele via como era tratado o avô, não é? Como o pai tratava, não é? Isolando, cuidando mal e mandando embora. O neto estava vendo tudo. E aí então, esse velhinho disse assim para o seu filho, meu filho, eu estou te dando aqui essa metade desse couro de boi, porque poderá ocorrer de quando você tiver idoso, o seu filho não tiver nem a compaixão de te dar um couro de boi. Então eu estou te dando essa metade para que se acontecer isso com você, porque seu filho está vendo tudo, você pelo menos tenha essa metade de couro de boi para não passar a friagem. Então vocês vejam a lição da vida. O que a gente faz, invariavelmente, volta para nós. Nós não podemos esquecer disso, não é? Então, o ensinamento que nós recebemos é o de que nós devemos cuidar dos nossos pais, respeitar os nossos pais, honrar os nossos pais. Antigamente isso era mais comum, hoje em dia tem filho batendo em pai. Não respeita. Antigamente eu me lembro, a gente pedia bênção para o pai.
beijava a mão. Alguns de vocês que são mais da minha idade, um pouquinho para trás, vão lembrar disso, os mais novos não. Mas era assim. A gente chamava de senhor e de senhora. Hoje os filhos não chamam pai e mãe de senhor e de senhora. Pedir bênção nem esquece. E beijar a mão, esquece mais ainda. Antigamente o pai não precisava nem falar, bastava olhar, que a gente já sabia, né, o que era, o que não era. Não é? E para finalizar, eu vou contar uma história para vocês que traz à luz para nós a lei de causa e efeito, não é? E a história é a seguinte. Eu vou contar rápido porque a gente está com tempo limitado já, tá? Mas é bem rapidinho. A história é a seguinte. Um jovem, quando já estava no vigor da mocidade, e ele tinha um pai que ele é quem zelava, quem estava cuidando, aquela coisa toda, mas chegou a mocidade, ele já não queria mais ficar cuidando de pai, que o pai era um estorvo para ele queria viver a vida. Aí ele pegou esse pai e falou, pai, a gente precisa ir, vamos aí, não vamos para um lugar aí, vamos aí. E saiu carregando o pai. E anda, e não chega, e o pai pergunta, não, vamos lá, lá você vai ver onde é que é o lugar que nós estamos indo. Bom, aí estava muito sol, uma estradona de terra, um vento, um solão danado na cabeça. O velho não aguentava mais andar. O filho pegou, um filho forte, um moço muito forte, vigoroso, pegou o pai, como se dizia antigamente, pôs na cacunda, pôs nas costas e carregou o pai. Mas aí ele também ficou cansado, e aí ele viu uma pedra grande e falou, vamos sentar lá, até perto de uma árvore, vamos parar ali, vamos sentar. E parou ali, quando parou, sentou o pai na pedra, o pai desandou a chorar, um choro incontrolável. Lágrimas grossas corriam pelos vincos da face do idoso e não parava de chorar. O filho começou a ficar com sentimento de culpa, porque na realidade, o que ele pensou? O pai já descobriu que eu estou levando ele para o asilo, que era esse o objetivo dele, internar no asilo. E o pai já está sabendo, já percebeu, tá que chato, puxa vida, e agora? E não parava de chorar. Ô pai, não fica assim não, vai dar tudo certo. Olha, então, pai, eu vou falar a verdade, eu estou levando o senhor para o asilo. E aí o velhinho disse assim, não, meu filho, eu não estou chorando por isso não. Eu estou chorando, meu filho, porque há 40 anos eu passei por essa mesma estrada e eu me sentei aqui com o seu avô nesta mesma pedra. E depois eu levei o seu avô, meu pai, para esse asilo aí que você quer me levar e eu nunca mais fui visitado. Então eu estou chorando agora, meu filho, de arrependimento. Então vocês vejam como é a vida. O que nós fazemos, a lei de causa e efeito, traz de volta para nós. Se nós honramos pai e mãe, nossos filhos vão nos honrar também. Receberemos o amor de nosso pai e de nossa mãe, assim como nós os amamos. E é essa a lição que o Cristo nos trouxe, e é essa a lição do Evangelho que agora nós estamos observando. E tudo isso para nossa reflexão. Reflexionemos muito sobre isso, sobre nossas condutas, nossas atitudes. Porque nós somos exemplos para os nossos filhos. Eles nos observam. E o que nós fazemos entra em seus coraçõezinhos, sobretudo na primeira infância. E depois eles vão reproduzir isso na vida adulta. Então, que sejamos bons filhos, para que os nossos filhos possam também expressar essa mesma gratidão, esse mesmo amor, essa mesma piedade filial para conosco. Meus amigos, meus irmãos, a gente vai ficando por aqui e vamos orar para finalizar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do nosso ventre Jesus, do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Muita paz e muita luz, meus irmãos, meus amigos, minha família espiritual, o meu povo.
Até domingo, se Deus quiser, quando estaremos juntos novamente. E não deixemos de prestigiar a palestra que amanhã os nossos irmãos, os nossos amigos, João e Vânia, irão proferir nesse mesmo horário, às 18 horas. Um beijo no coração, um bom final de semana e até domingo, se Deus quiser.